Ora, quinta-feira, dia 28 de maio, altura para falarmos aqui um bocadinho de mercado e vamos já embalar porque há muita coisa para falarmos. Vamos começar com João Palhinha, o médio internacional português que foi notícia porque não foi ao Campeonato do Mundo, mas pode continuar a ser notícia porque é alvo do Sporting. O jornal A Bola avança que o internacional português médio defensivo está disposto a abdicar de grande parte do ordenado para regressar a Portugal, neste caso para regressar ao Sporting. Ora bem, quando falamos de grande parte, falamos de mais de metade. Ora bem, o João Palhinha recebe na casa dos 8, 9 milhões de euros do Bayern Munique. Ele esteve emprestado ao Tottenham e o Tottenham tem opção de compra na casa dos 30 milhões de euros, portanto não tirar da equação a possibilidade dele continuar em Londres ao serviço do Tottenham, mas o jogador aparentemente quer regressar a Portugal. Ora bem, o jogador que mais ganha no Sporting na casa dos 4 milhões de euros, estou a falar em valores brutos, é o Trincão, portanto seria um esforço interessante não só para o Sporting, Palhinha tem 31 anos, mas também para o próprio João Palhinha, que teria de abdicar aqui de uma parte significativa do ordenado. Aparentemente não vai contar para o Bayern Munique na próxima temporada, ele não se conseguiu impor em Munique e está aí no mercado. Fala-se da possibilidade de um empréstimo com obrigação de compra, fala-se também da possibilidade do Sporting avançar na casa dos 25 milhões, 25, 30 na contratação do João Palhinha. Seria obviamente também aí um grande esforço do Sporting para a contratação do João Palhinha. E porquê é que seria um grande esforço? Porque já está em Portugal e este sim vai ser reforço, a não ser que chume nos exames médicos. Issa Doumbia, jogador do Veneza, ainda jogador do Veneza, que vai ser reforço do Sporting por 20 milhões de euros, mais 6 milhões em objetivos. Vai ter um contrato até 2031. No ano passado, 10 golos ao serviço do Veneza, Série B, portanto atenção. Mas é um jogador que traz uma dimensão física muito interessante, ele que é um box-to-box, digamos assim, vem no fundo para fazer a posição do Morita, ainda que seja um jogador totalmente diferente do Morita. O Morita é um jogador muito mais de ligação, muito mais de apoios, este é um jogador muito mais de cavalgar, muito mais de aparecer em zonas de finalização, muito mais como é que eu ia dizer, bruto fisicamente, digamos assim, mas mais imponente, e portanto vamos ver se o Sporting se confirma provavelmente hoje ou amanhã a contratação do Issa Doumbia, internacional sub-21 por Itália, e vai assinar um contrato até 2031. Já há aqui uma verba, e daí esta ligação também com o João Palhinha, já que uma verba importante, e sabemos que há mais 2 médios que estão também na calha para serem reforços do Sporting, e portanto já começamos também aqui a perceber a composição do meio campo do Sporting, que como estamos mais ou menos cientes, deverá perder Bragança, vai perder certamente Morita, e provavelmente vai perder também Morten Hjulmand. Vamos ao Futebol Clube do Porto falar de Moufi, o avançado que não vai ficar. Estávamos mais ou menos à espera disto. Ele chegou a ter grandes momentos no Nice, depois teve uma lesão gravíssima e nunca mais voltou a ser o mesmo jogador, e vimos isso no Futebol Clube do Porto. Obviamente ele é contratado quando o Samu se lesiona, senão provavelmente não teria sido contratado, uma oportunidade de negócio, que um jogador que o Farioli também conhecia bem. Teve um papel importante, apesar de nunca ter conseguido conquistar. Eu achava que ele ia conquistar o lugar ao Denis Gul, acabou por nunca o conseguir fazer. Teve oportunidades na Liga Europa, onde ele até marca golos, ou marca um golo, se não estou em erro, mas não vai continuar. O Porto tinha uma opção na casa dos 8 milhões de euros e não acionou, e portanto o jogador vai regressar à França, neste caso ao Nice. Um jogador que já é a segunda vez ou a terceira que vejo o nome dele associado ao Futebol Clube do Porto. Falamos de Tahirovic, ou Tahirovic, como lhe queiram dizer, um médio internacional pela Bósnia, e vai estar no Campeonato do Mundo, e a imprensa daquele país, da Bósnia, tem avançado o interesse do Futebol Clube do Porto neste médio. E porquê é que eu estou a achar interessante? Porque ele já conhece Farioli, eles coincidiram, ainda que não muito tempo, no Ajax, e é um jogador que, apesar de não ter conseguido ficar no plantel do Ajax com o Farioli, tem algumas... Desculpem, deixem-me só, fechei sem querer aqui a ficha do homem. Tem algumas características que fazem-nos lembrar um bocadinho o que o Farioli montou no Futebol Clube do Porto. E porquê? Porque ele é um jogador com uma ótima qualidade de passe, é um médio, não é bem um 6, mas também não é um 10, portanto está ali naquele intermédio. Tem 1,91m, portanto um jogador com uma estampa física, um bocadinho à imagem do Fofana, do Gabri Veiga, do Pablo Rosário, portanto naquela ideia que o Futebol Clube do Porto construiu nesta temporada de jogadores imponentes fisicamente. Não é que ele seja muito pesado, mas é muito alto e portanto entra um bocadinho
na ideia que o Farioli montou nesta temporada do Futebol Clube do Porto. Não se fala aqui de grandes valores, mas há aqui esta situação que se fala aqui de Benjamin Tahirovic. Eu queria só confirmar aqui, exatamente, porque ele faz formação também de Roma, depois tem aquela passagem no Ajax, ele que tem 26 jogos pela seleção da Bósnia-Herzegovina. Ora bem, continuamos em Portugal, vamos até ao Benfica, porque o nome de Samu Costa voltou a ser associado aos encarnados, já é a segunda ou terceira vez. É um nome que também se foi falado de possibilidade para Sporting. Porquê? Isto aqui não há segredo nenhum. Empresário Jorge Mendes vai estar no Campeonato do Mundo, o Mallorca desceu de divisão, portanto a probabilidade do Samu Costa dar aqui um salto para um clube, com todo o respeito pelo Mallorca, maior, seja em Portugal, seja em Espanha ou no resto da Europa, ou no mundo, parece-me grande. O Samu, apesar da descida do Mallorca, faz uma boa temporada, marca 7 golos, não estou em erro, vai estar obviamente a valorizar do Campeonato do Mundo. Tem-se falado aqui de propostas na casa dos 15, 20 milhões, vamos ver. Internacional português, um jogador box-to-box que encaixaria bem, na minha opinião, nos três grandes, se calhar mais até em Benfica e neste novo meio campo de Sporting, vamos ver, mas no Benfica encaixaria bem, com a experiência Enzo Barrenetxea a não correr bem. Há também, obviamente, o Manu, portanto, o Benfica está aqui um bocadinho sob algumas dúvidas, nem sequer sabemos qual é o sistema, não sabemos qual é o treinador, portanto, há aqui muita coisa, mas o nome do Samu foi aqui associado. Também é dito pela imprensa nacional que, não sendo uma prioridade, é um jogador que está referenciado, e se a coisa se proporcionar, o Benfica não diria que não avançar. Vamos falar agora de 3 defesas centrais do nosso campeonato. Vamos começar com Serafimovic, vai ficar no Famalicão, ele que é um internacional jovem pela Sérvia. Não jogou pela equipa principal do Famalicão, ele que esteve lesionado 2 ou 3 meses e portanto acabou por jogar apenas na equipa de sub-23, e também não podemos ignorar que o Famalicão tem 3 ótimos centrais, o Léo Realpe, o Ibrahim Abac, até poderá sair, e o Justin Dias, que também poderá sair. E portanto há aqui uma aposta neste jogador. Não sabemos qual é a verba que o Famalicão pagou, isto porque o Famalicão tinha uma opção de compra por este defesa central de 20 anos. Falamos de centrais, falamos de Famalicão, vamos falar de Kaique Naves, uma das boas revelações no nosso campeonato. Ele esteve emprestado pelo Palmeiras ao Alverca. Para quem joga Fantasy, foi o 5º jogador com mais ações defensivas em todo o nosso campeonato, portanto, vale o que vale. Fala-se aqui da possibilidade do Famalicão avançar para a contratação, isto se sair um destes 3 centrais que eu vos disse, Realpe, Justin Dias e o Ibrahim Abac, até parece que é o jogador que tem mais potencial para sair. Tem-se falado aí da possibilidade de Sporting. Vamos ver. Falamos de mais um central, mas neste caso no Estoril Praia, Kevin Bomá, um jogador que eu particularmente gosto, que teve ali uma lesãozita à meio da temporada que lhe condicionou um bocadinho a temporada. Ele faz 23 jogos, se não estou em erro. Deixa-me só aqui, exatamente, tenho aqui. Faz um total de, exatamente, 23 jogos, um gol e uma assistência. Curiosamente, a assistência até é contra o Benfica na última jornada. Volta-se a falar do Everton, não é a primeira vez. Já no verão passado falámos disto. Everton interessado em Kevin Bomá. Na altura não avançaram com proposta, isto segundo a imprensa ligada ao Everton, mas neste verão vão voltar à carga. É um jogador que está avaliado aqui na casa dos 6 milhões de euros, internacional pelo Togo, apesar de ter nascido em França. Ainda, aliás, vamos lá para fora, vamos falar de Bernardo Silva. Isto depois de alguns rumores de Atlético de Madrid, da possibilidade do Galatasaray. Em Espanha diz que a coisa está muito bem encaminhada para que o Bernardo Silva seja reforço do Barcelona, o desfecho que já imaginávamos, um jogador que o Deco gosta muito. E depois já, sei lá, 2 anos, 2 verões inteiros a falar disto. Lembro-me de falar da possibilidade do Bernardo ir para o Barcelona, há 2 ou 3 anos. Agora parece que se vai mesmo confirmar, aos 31 anos, ele que, até de forma surpreendente, que eu confesso que obviamente sabia, mas quando vemos depois aqui a lista, realmente, ele já estava há 9 anos no Manchester City, ganhou 6 Premier League, 6 Premier League, 3 taças de Inglaterra, 3 supertaças, 5 taças da Liga, terminou então o contrato, terminou o seu ciclo no Man City, e o nome do Bernardo está a ser muito associado ao Barcelona, e em Espanha garante-se que a coisa está mais ou menos fechada. E não esquecer que o Bernardo tinha dito que queria ter o seu futuro resolvido antes do Campeonato do Mundo, onde tem obviamente a sua participação com Portugal,
e provavelmente poderá estar aí a caminho do Barcelona. O Barcelona que está a atacar muito forte o mercado. Ainda vamos falar de Barcelona mais uma vez daqui a pouquinho. Para já, vamos falar de mais dois médios. Primeiro, Enzo Fernandes, que aparentemente se cansou de perder no Chelsea e terá pedido para sair. O nome do Real Madrid foi logo imediatamente associado. Em Espanha disse que o Real gostaria de contar com o Enzo, mas que não parece fácil, porque o Chelsea não aceita vender por menos de 140 milhões de euros o Enzo Fernandes. Não podemos esquecer que o Enzo Fernandes custou 121 milhões quando foi contratado pelo Chelsea ao Benfica. Campeão do mundo de clubes, um jogador que eu adoro, vem de épocas brutais. Do ponto de vista individual, basta ver que nas últimas 2 temporadas marcou 24 golos e fez 24 assistências, portanto números muito interessantes, não em termos coletivos, onde o Chelsea tem estado um bocadinho aquém, apesar de ter conquistado aquela Conference League e o Mundial de Clubes, mas na Premier League as coisas não têm corrido bem, e portanto vamos ver para onde é que poderá ir o Enzo Fernandes, sabendo que obviamente o nome do Paris Saint-Germain foi também associado, os gigantes foram todos associados, o nome do City, do Liverpool também foi metido ali pelo meio. Vamos ver, falamos aqui de muito dinheiro pelo um jogador que eu gosto muito, mas que não me parece que seja fácil retirá-lo ao Chelsea. Poderá ser mais fácil ao Manchester United retirar o Ederson da Atalanta, isto porque a Inglaterra disse que o negócio está praticamente fechado. Fala-se em 50 milhões de euros, é quanto o Man United vai pagar por este internacional brasileiro. É um jogador que quando a Atalanta, há 2 ou 3 anos, ganha a Liga Europa, falou-se dele, na altura lembro-me de falar muito dele para Bayern Munique, até a afirmação de seleção brasileira, acabou depois por não capitalizar aquela oportunidade, continuou na Atalanta mais 1 ou 2 anos, vai agora sair, ainda assim, para um grande clube inglês, que vai regressar à Liga dos Campeões, e aparentemente o Man United vai pagar 50 milhões de euros. Eu disse-vos que íamos falar outra vez de Barcelona, isto porque o Barcelona está muito interessado na contratação de Julián Álvarez. Vamos aqui por partes. Uma das contratações mais caras da história do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid há 2 anos pagou 75 milhões de euros para contratar o avançado internacional argentino, na altura contratado ao Manchester City. Teve 2 anos, ou está há 2 anos no Atlético, marcou 49 golos em 108 jogos. Mais coisa, menos coisa. Fez ainda 17 assistências também. Números interessantes, bons números, muito, muito bons. Não é muito, muito bons, mas bons números. O Atlético está a falar com o Barcelona, isto é, o jornal Marca que avança isto até está disposto a negociar. Qual é que é aqui a questão? É que o Atlético quer dobrar o valor do Julián Álvarez. Ora, se ele custou 75, o Atlético só o vende por 150 milhões de euros. Obviamente sabemos que o Barcelona... estou a usar muitas vezes a palavra obviamente, peço desculpa. Já ia usar outra vez. São as chamadas bengalas do discurso. Vamos acabar com isso. O Barcelona, como sabemos, precisa de um avançado, até por... inerência de saídas do plantel. Julián Álvarez acho que encaixaria bem, é um jogador de apoio, um jogador também de golo, portanto acho que seria uma ótima contratação para qualquer clube do mundo, nomeadamente neste caso para o Barcelona. 150 milhões de euros, não estamos propriamente a falar aqui de peanuts. Portanto vamos ver o que é que vai acontecer. Para já o jornal Marca avança que as negociações estão a correr, o jogador está receptivo à possibilidade, o Atlético também, mas custo 150 milhões de euros. Para terminar... Não, ainda temos aqui mais algumas coisas. Vamos falar aqui de alguns treinadores. Vamos falar de Andy Robertson primeiro. Ele que vai ser jogador do Tottenham, terminou o contrato com o Liverpool. Esta vontade do Tottenham de ter o Andy Robertson não é nova. Ele esteve muito perto de ir para o Tottenham no mercado de janeiro, mas na altura o Liverpool tentou antecipar um jogador que eles têm emprestado, tentaram antecipar, não conseguiram, então precisaram que o Robertson ficasse no plantel. E, portanto, ele não foi para o não foi para o Tottenham. Agora terminou o contrato com o Liverpool e, ao que tudo indica, vai mesmo ser jogador do Tottenham. Estou a falar de um jogador que esteve muitos anos no Liverpool, se não estou a erro, 9 ou 10 anos. Na minha opinião, teve ali uma fase quando o Liverpool tinha o Klopp e ganha a Liga dos Campeões e a Premier League, que terá sido, sei lá, um dos 2, 3 melhores laterais esquerdos do mundo, na minha opinião. Nos últimos anos perdeu aqui algum fulgor, normal, também já com 31 ou 32, deixa eu ver aqui a idade do homem, 32, já com 32 anos, vai então ser jogador do Tottenham, a custo zero, porque vai terminar contrato. Vamos então falar de 3 treinadores.
Primeiro, Olivier Glasner, ele que acabou de conquistar a Conference League ao serviço do Crystal Palace. Ele tem uma história interessante. Ele nunca teve em grandes clubes, falamos de Wolfsburgo, Lask Linz, Eintracht e Crystal Palace, mas já tem aqui um historial de conquistas muito interessante. Ele conquista a Liga Europa no Eintracht, no Crystal Palace já conquistou, obviamente, a Conference League, desculpem ter utilizado outra vez a mesma palavra, já ganhou a Conference League, já ganhou a Taça de Inglaterra e a Supertaça Inglesa. Portanto, os 3 títulos mais importantes da história do Palace, se eu não estou em erro, foram conquistados aqui pelo Glasner. Fala-se da possibilidade dele ir para o Milan, um clube que, como sabemos, despediu o Allegri e que não tem tido épocas de grande sucesso. Glasner poderá ir para aí. Para o seu lugar, poderá ir à Ola, que é também um dos nomes apontado como estando na lista do Milan. Outros nomes apontados na lista do Milan é o Pochettino, ou são o Pochettino e o Xavi. Vamos ver. Maurizio Sarri, o veteraníssimo treinador, antigo treinador da Juventus, do Nápoles, vai deixar a Lazio ao final de 4 temporadas, uma época que não correu bem à Lazio. A Lazio que terminou no 9º lugar e terminou depois também na Taça de Itália a perder a final para o Inter, se não estou em erro, 2-0, se não estou em erro. Não vai continuar, termina a sua ligação à Lazio e, portanto, a Lazio está também no mercado de treinadores. Não vai poder contar com o Filipe Luís, porque, segundo o Fabrizio Romano, o Filipe Luís vai ser treinador do Mónaco para as próximas 2 temporadas. O Filipe Luís, como sabemos, campeão brasileiro, venceu a Libertadores no ano de 2025, renova com o Flamengo em janeiro de 2026 e é despedido logo em fevereiro, ou lá o que é. Só fez 2 ou 3 jogos com a equipa do Flamengo, uma grande surpresa na altura. E, portanto, Filipe Luís, antigo internacional brasileiro, fez carreira no Atlético de Madrid, por exemplo, nos grandes Atléticos de Madrid ali do Simeone. O Filipe Luís tem uma história muito engraçada. Muito rapidamente estava a ver uma daquelas shorts que aparecem no YouTube, e o Filipe Luís diz que na primeira vez que jogou contra o Di Maria, que um colega qualquer lhe disse para insultar a mulher do Di Maria, e o Filipe Luís dá um troço no Di Maria logo no primeiro duelo e insulta a mulher, e acho que o Di Maria quase que chorou, e o Filipe Luís, quando chegou a casa, sentiu-se tão mal que no jogo a seguir teve de pedir desculpa ao Di Maria por ter insultado a mulher do Di Maria, porque raio é que ele se lembrou de insultar a mulher do Di Maria, para isso. Mas achei engraçado o Filipe Luís a dizer que se arrependia mesmo, porque viu que o Di Maria ficou mesmo sentido com o insulto. Não sei se é verdade ou não, mas encontrei esse short e achei engraçado. Filipe Luís vai então ser treinador do Mónaco, um bocadinho surpreendente. O Filipe Luís, na altura, quando conquista as coisas com o Flamengo, falou-se que poderia ter aqui outro tipo de possibilidades em clubes de maior dimensão do futebol europeu. Não se concretizou, e não é fácil os clubes, mesmo do Palmeiras, do Flamengo, saltarem logo para grandes clubes. Basta ver o Abel, não é? Que já ganhou 2 ou 3 Libertadores, ou o que é que foi, o Campeonato Brasileiro, não sei o quê. E quando se fala da possibilidade do Abel regressar à Europa, nunca é para um Liverpool ou para um City, não. Normalmente é clubes ali intermédios, para depois, sim, eventualmente darem um salto. Filipe Luís, desculpem ter fugido aqui ao tópico, vai então ser treinador do Mónaco, 2 anos de contrato. Terminamos a falar de um guarda-redes histórico, não só por ser filho de Peter Schmeichel, mas também porque fez o seu próprio legado, bastante até, não é um legado igual ao do pai, naturalmente. Peter Schmeichel, se calhar um dos 10 melhores guarda-redes da história do futebol, mas Kasper Schmeichel teve o seu legado, obviamente com, desculpem utilizar outra vez a palavra, eu vou parar, prometo, da próxima vez não vou utilizar uma única vez a palavra. Fez também o seu legado, 119 jogos pela seleção da Dinamarca, campeão inglês pelo Leicester, talvez o grande feito da sua carreira, teve também depois na Liga dos Campeões, termina a carreira aos 39 anos, ele que estava há 2 temporadas, se não estou em erro, no Celtic, foi campeão este ano, a partir de fevereiro, se não estou em erro, deixou de jogar. E porquê? Porque ele ainda não recuperou de uma lesão que sofreu num jogo da Dinamarca contra Portugal. Se bem se recordam, falamos dos quartos de final da Liga das Nações do ano passado, portanto 2025, e o Kasper, já na reta final, cai mal, acho eu, lesiona-se no ombro, não pode sair porque a Dinamarca já não podia fazer substituições, ele depois acaba por ser operado, as coisas até pareciam que estavam mais ou menos bem, mas nunca
conseguiu recuperar totalmente. E ele disse que teve que decidir entre continuar a jogar mais 1 ou 2 anos e poder ter problemas no futuro. E depois ele até disse que teve que escolher entre jogar futebol e pegar nos filhos ao colo. E obviamente a decisão foi... Lá estou eu, estou com esta palavra, é estupidez. E teve que decidir e decidiu terminar a carreira. Ele que termina ao serviço do Celtic como campeão escocês. Teve ali tremido, mas o Celtic conseguiu ser campeão escocês e o Kasper Schmeichel, aos 39 anos, 119 jogos pela seleção da Dinamarca, vai então terminar a carreira, ou já terminou a carreira, um belíssimo guarda-redes que ainda fez ali uns treinitos no Estoril, nas camadas muito jovens do Estoril, quando o Peter Schmeichel estava em Portugal. Ora bem, estamos conversados, voltaremos amanhã com o episódio regular. Hoje à noite, não sei ao certo se é 9h30 ou 10, mas será por aí, entre as 9 e as 10, temos live de mercado com o nosso Serafas, o nosso Serafim. Eu voltarei, se calhar amanhã, não sei que estarei no fim de semana, mas voltarei, se não for amanhã, será no fim de semana. Já sabem, isto tudo está em 00.pt.